Então, amanhã, deixa eu falar aqui rapidamente sobre um caso que aconteceu aqui do lado em Goiás, né, numa cidade chamada, que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Araguapaz. Imagine que lá, como todos os municípios minúsculos que sejam, Araguapaz, por exemplo, tem 7.000 habitantes. Pois bem, lá tem 9 vereadores. 5 deles foram presos pela polícia porque estavam chantageando a prefeita, dizendo o seguinte: ou ela dava R$ 500.000 a cada um deles, ou eles aprovariam o impeachment dela. E acabou sendo os 5 sendo presos, né? Isso foi documentado de alguma maneira, etc. e tal. Isso só mostra, né? Assim, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar nos municípios brasileiros. Esse tipo de chantagem, de atitude criminosa de vereadores, e por uma simples razão: eles têm muito poder, como em qualquer parlamento, né? Eu acho que aquela reforma administrativa de que se fala tanto e que não pode se restringir apenas ao Poder Executivo, mas a todos os poderes, tem que sinalizar no sentido de diminuir dramaticamente o peso do Estado nas nossas costas e fechar o caminho da corrupção. Por que é que há corrupção nos municípios? Por que é que em quase todos os municípios, não em todos, tem o mensalinho ou o mensalão para vereador apoiar sempre as matérias de interesse do prefeito? Porque vereador tem um poder de veto que é absolutamente questionável. É uma das coisas que eu acho que devia ser discutida pelo Congresso Nacional, acabar com isso. O vereador não pode ter remuneração, não pode ter poder de veto, não é possível. Com isso eles acabam utilizando, e quanto menor o município, mais vulnerável fica a população e as finanças públicas a esse tipo de abordagem. Você imagina um município como esse, com 7.000 habitantes, render o suficiente para que 5 vereadores tenham chantageado a prefeita, pedindo 500.000 cada um deles, né, para não votar o impeachment. Você imagina um município com 1 milhão de habitantes, né, os recursos que não administram, os recursos que estão ali à disposição de um bando de canalhas querendo roubar o dinheiro do cidadão. Eu acho que esse aí é o orçamento dessa cidade, né, Cláudio? É uma cidade, não, só que não, né? Deve ser uma cidade, deve ter um orçamento até significativo. Uma cidade de 7.000 habitantes, o vereador gerar o recursos suficientes para o vereador fazer esse tipo de exigência, né? 500.000 é muito, hein? É muita grana, né? Eu acho que eles iam buscar lá no fundo de participação dos municípios, viu? Que é uma mãe também. Isso tem que ser discutido, essa questão do papel dos vereadores, se municípios desse tamanho, será que é para ter vereador, um município desse tamanho? Né? Não seria papel da Assembleia Legislativa, enfim, tomar conta de alguns, pelo menos da maior parte dos municípios. Tem gente que defende que vereador só deveria ter as características atuais em municípios com mais de 5 milhões de habitantes. É um número bom de habitantes, assim, para se estabelecer um piso, né? Mas eu não sei se tanto, mas alguma coisa tem que ser feita. Não podem municípios, são 5.000 e tantos municípios brasileiros minúsculos, na mão de um bando de vigaristas que ficam assaltando os cofres públicos. Bom dia para todos. Bom dia. Com relação a esse assunto, Cláudio, é interessante, você tem aí, como você citou esse exemplo, você tem municípios aí que são ínfimos, né? População muito pequena. E os vereadores com salários absurdamente altos, né? Tá tudo muito bem, parece que a Noruega, né? Tá sobrando dinheiro, então o sujeito define ali que o vereador vai receber 15.000, 18.000, 10.000, numa cidade muito pequena. Isso que falou o Cláudio é uma coisa óbvia. Nós deveríamos ter até determinado número de habitantes, isso obviamente deveria ser debatido, inclusive no Congresso Nacional, é óbvio que é quem poderia estabelecer isso, mas um conselho municipal, eleito, obviamente, claro, mas um conselho municipal, com 2 reuniões semanais. O cara trabalha durante o dia e à noite ele vai lá na terça, na quinta. É o farmacêutico, o professor, o policial. Quem é a população... uma coisa honorífica, né? Claro. Aí vai lá terça e quinta, né? Se reunir pelo bem da cidade, para debater os problemas da cidade. Não aí que eu acho que haveria corrupção, viu, Zaidan? Desculpe, eu não concordo com isso, não. Eu acho que tem que ganhar, sim, mas tem que trabalhar. Não, tem de trabalhar, é evidente. Até porque é o seguinte, o cara não vai ser remunerado
né? Mas ele é eleito e ele tem de cumprir a tarefa dele. Tem que trabalhar de acordo com a demanda, né, Zé Paulo? E nessas cidades assim não há demanda para o cara trabalhar. Imagine aí o convite à corrupção. O sujeito não ganha nada, vai lá de graça. Mas estão sonhando. Em lugares era assim antigamente. E hoje isso virou profissão. Virou profissão. Hoje nem síndico quer trabalhar de graça. Sim, mas o problema é que isso aí virou profissão, né? O cara, qual é a profissão dele? Ele é vereador, não é? Então, qual é a profissão? Né? Síndico. Também até isso mudou. Mas aí que está. O vereador, ele recebe dinheiro público, né? E em algumas cidades o salário é incompatível com a receita da cidade, com o orçamento da cidade. E a demanda do trabalho, né, Zaidan? Claro. Porque assim, a pessoa tem que ter vocação para destinar uma parte do tempo para trabalhar. Assim, Zé Paulo. Um exemplo, por acaso, vem de cima. Se viesse de cima, você ainda podia justificar isso. Não vem o exemplo de cima, o sujeito vai trabalhar de graça, que vai ser chamado de trouxa, otário, é isso. De cima, não vai acontecer nada. Nós nunca mais vamos mudar nada nesse país aqui. Nada. Zaidan, municípios minúsculos como esse Goiás, que eu mencionei, de 7 mil habitantes, as câmaras municipais se reúnem uma vez por mês, talvez duas. E os caras levam 10, 15 mil reais de salário por mês, ainda fazem toda sorte de corrupção. Tem que acabar com isso. E tem assessor, né? O cara tem assessor. Salário mínimo já para esses vereadores. Aí é bom. O Zé Paulo acha que ninguém está envolvido nessas questões de graça. Só você ir nas reuniões dos consegues aqui em São Paulo, que eu frequentei quando era repórter aqui da Rádio Bandeirantes, tem lá o capitão da região, o delegado e um monte de gente lá de forma voluntária que está interessado em debater a segurança pública. O capitão, o delegado, eles recebem para fazer esse trabalho. Mas as pessoas que vão não, são o que o Rafael disse, são jornalistas, depois dentistas. Se candidata a vereador. Pedro. Nem todo mundo, viu, Zé Paulo? Nem todo mundo. Olha, pelos meus anos de janela, eu não acredito nesses Zé, você deu uma ótima ideia. Hein? Você deu uma ótima ideia, Zé, de oferecer um salário mínimo, né? Aí seria interessante. Agora, o problema, aqui no Brasil, nós temos uma multidão de reizinhos, não é? Todo prefeito é um reizinho, o cara tem um palácio, né? Tem uma corte ao seu redor, assessores. Veja na Câmara dos Deputados. Se você tivesse um corpo técnico permanente, aprovado em concurso, assessores, por exemplo, jurídicos e tal, gente que conhece a lei para assessorar os deputados, você poderia ter um assessor, vamos colocar um número pequeno, para cada 10 deputados. Hoje não. Cada deputado tem 30 assessores. E se ele faz parte da mesa diretora, ele tem um exército à sua disposição, como no Supremo. A gente falava aqui outro dia do prédio do Tribunal Superior Eleitoral, que a rigor não deveria existir. Nós deveríamos ter um conselho eleitoral, uma comissão eleitoral independente, é óbvio, mas não como tribunal, não com o poder de julgar. Né? E aí, os caras têm um prédio que faria inveja ao Nabucodonosor, né? E se reúnem lá 2 vezes por semana e tal, 7 caras, mas é um prédio gigantesco. E aí você tem assessor para isso, para aquilo, como no Supremo. Tem um cara para puxar a cadeira para o ministro sentar. Zaidan, nós estávamos falando aqui semana passada sobre o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aquele prédio que parece uma aeronave estacionada ali perto do Parque do Ibirapuera, com um orçamento maior do que o orçamento da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que cuida de todos os parques da cidade de São Paulo, com um orçamento equivalente a 60% do orçamento da Secretaria da Habitação, que constrói moradia para gente pobre que não tem onde morar. Tem cabimento? Não. Um órgão que serve para o prefeito de plantão indicar para um cargo vitalício, ex-vereador que lhe deu apoio na Câmara de Vereadores e que vai continuar lhe dando apoio, ou fazendo oposição ao prefeito que virá na sequência, para aprovar suas contas. Um negócio que não faz o menor sentido. E vai olhar na lista de funcionários lá, tem um monte de gente famosa pendurada ali. Irmão de não sei quem, ex-mulher de não sei quem, irmão de outro. Tudo pendurado no Tribunal de Contas do município de São Paulo.